E nessa linha, o César, você pôde acompanhar alguns trabalhos ao longo dos anos de vários clubes, né, ao mesmo tempo tentando se profissionalizar, tentando se preparar para uma SAF, que seja, ou sanar dívidas de alguma maneira. E o futebol brasileiro, acho que nunca, ao longo dos anos, na sua história, nunca teve essa preocupação. Sempre foi aquela coisa de, deixa aí, vamos ver, se precisar ganhar um título, estoura orçamento. O próximo que resolva. O próximo que resolva, não estamos nem aí. E tinha vários casos aí grotescos. Eu lembro, quando era mais jovem, que o primeiro caso que me chamou muita atenção foi o Racing na Argentina, que entrou em concordata quase, né? Faliu, fechou as portas. Eu falei, caramba, como é que um clube fecha as portas? O que aconteceria no Brasil, né? A gente tá vendo casos aí como o do Corinthians, que tá gravíssima também a situação. O próprio Atlético Mineiro com uma SAF, né? Com dívidas altíssimas. E o São Paulo entrando na casa do bilhão, né? Que tipo de melhores práticas, de repente, assim, são... Antes da gente discutir SAF, se é o melhor caminho ou não, mas que tipo de práticas seriam recomendadas para um clube que está indo para um caminho perigoso como esse do São Paulo, como foi o Cruzeiro, né? Que ganhava títulos em campo, mas embaixo do tapete estava escondido um monte de coisa que quebrou o clube totalmente, né, César? Acho que só contextualizando aí, trazendo o Cruzeiro como exemplo, o caso do São Paulo não é que tenha nada escondido, só é ruim a gestão, mas tá tudo ali, o que a gente vê mesmo. Agora, o que a gente tem aqui? Um clube de futebol, como eu falei, não é uma gestão fácil, né? Eu sempre brinco, que eu falo assim, não é produzir molho de tomate, né? Que você compra o tomate, põe na máquina, você embala e o seu trabalho é vender e entregar. A gente já falou aqui, tem frustração de receita, e o dirigente ele é muito fácil de ser pressionado, né? Seja pelo torcedor, seja pela imprensa. Pô, o time está mal, precisa contratar, precisa isso, precisa aquilo. E contrata aquele jogador que não deveria ter contratado, mais uma vez. Então, enfim, ele ajuda a dificultar o processo. Agora, um clube, se a gente pegar exemplos de clubes bem organizados, são aqueles clubes que pensam, primeiro, que a atividade tem que fechar a conta, né? Com os números que são possíveis de você conseguir mensurar. Quais são as receitas? Dá para medir televisão, dá para medir ali patrocínio, dá para medir bilheteria, enfim. Com isso, você consegue ter um orçamento, uma ideia de receita que pode ser aplicada na atividade. A venda de jogador, pelo menos uma parte dela pode ser aplicada na atividade e outra parte tem que ser usada para você reciclar suas estruturas. A partir daí, você tem que prever gastos que sejam compatíveis com essa receita. Então, o primeiro regra básica é conseguir gastar aquilo que você pode e não aquilo que você gostaria. Isso vale para todo mundo, né? Vale para qualquer um de nós aqui quando está no seu orçamento dentro de casa. E aí, a partir daí, fazer... E aí, quando eu falo de gestão, a gente sempre pensa só em números, né? Fora de campo, mas a gestão é a soma do que acontece dentro de campo e fora de campo. Buscar uma eficiência, não só de gasto, mas de como gastar melhor o dinheiro que você tem. E, para isso, você precisa de pessoas. Então, acho que o grande segredo aqui é criar modelos onde você gaste aquilo que você pode e gaste bem aquilo que você tem. Só que para isso não é uma planilha que vai resolver. São pessoas que vão colocar em prática uma ideia, um conceito, uma forma de gerir com essas estratégias. Então, todo mundo que evoluiu no futebol fez este trabalho. Se a gente pegar e vai ficar chovendo no molhado aqui, falar do Flamengo, falar do Palmeiras e tudo mais, fizeram isso. Qual é o dinheiro que eu tenho disponível? Não importa se o dinheiro veio da TV, se veio de um patrocinador. Ele tinha aquele dinheiro disponível, ele gastou o dinheiro que ele podia. E aí ele mudou a gestão de uma forma geral, né? Controla os gastos. Eu conheço várias histórias desses dois clubes que tinham ralos imensos que foram sendo fechados justamente porque você só podia gastar aquilo que você tinha. E aí trocam as pessoas, contrata gente capacitada para tocar o dia a dia. E aí você muda a gestão esportiva, você foca naquilo que tem que focar, você busca a eficiência e não só o gasto desenfreado para buscar um título. Então, mudar a mentalidade e aplicar, não refazer o que Flamengo e Palmeiras fizeram, mas aplicar o conceito do que foi feito. Gastar o que pode, melhorar suas receitas e buscar eficiência dentro do gasto que você tem, mas essencialmente trazendo pessoas qualificadas para fazer isso. Boa, César, maravilha. Eu vou chegar na pergunta que eu quero, que é a mais importante para mim. Mas antes, César, queria que você fizesse uma análise, você como um agente externo, muitas vezes, né, vendo de fora, onde você acha que começou a derrocada do São Paulo e quais foram os pontos principais que você hoje atribui e fala,
O São Paulo hoje está na situação financeira e aí a esportiva é puxada, não sempre, né? Mas muitas vezes é puxada pela parte financeira. Onde você acha que o São Paulo mais errou nos últimos anos? Bom, eu preparo um relatório anual de finanças, começou lá no Itaú BBA, depois, hoje é o relatório Convocados, que eu faço lá com a Galápagos também, com a Outfield, e não tem nenhuma relação com a Galápagos, tá? Eles só patrocinam o relatório. E outro dia até eu escrevi uma coluna sobre os últimos 10 anos do São Paulo. Eu fui buscar todas as análises que eu fiz do São Paulo nesse período. E a primeira, que foi acho que 2000 que eu trouxe, acho que foi 2007, 2008, não, 2012, 2013, mais ou menos por aí, eu já mostrava ali que, olha, o São Paulo tem uma dependência muito grande da venda de jogadores para poder fechar as suas contas. Só que isso foi se arrastando, foram 1, 2, 3, 4... Teve um ano que falhou isso, e aí foi naquele momento ali, entre 2012 e 2016, que teve um ano que teve um nível de vendas menor, e aí isso virou mais dívida. E a partir daí foi uma bola de neve, porque o clube não conseguiu mais voltar a ter boas vendas, e passou a ter que competir com clubes que já estavam sanados. Né? De novo, Palmeiras e Flamengo. Então, como o clube não conseguiu, e aí nesse período ele não conseguiu desenvolver de uma maneira eficiente uma das receitas que hoje são as principais dos clubes modernos, digamos assim, que são as receitas comerciais. O São Paulo não consegue vender bem a sua marca, apesar das melhoras dos últimos 2, 3 anos. Mas o São Paulo ficou com receitas comerciais muito baixas esse período inteiro, dependendo muito da venda de jogador. E para completar o orçamento, ele ia buscar dívida, até porque tinha um bom nome. Né? Ele vinha de boas gestões, de um histórico positivo, então ele conseguia acessar o mercado financeiro por conta da credibilidade que o clube tinha. Só que ele foi perdendo isso no tempo, e aí, lá então em 2013, 2014, é que começa a derrocada. Só que aí vira uma bola de neve, porque o clube não consegue mais ser competitivo com a estrutura operacional que tinha, né, de receitas. Ele tinha menos receita de TV do que os outros, ele não tinha receitas comerciais relevantes. Os seus programas de sócios-torcedores eram falhos, até porque o Morumbi é um estádio grande e é difícil você fazer um programa num estádio com 60 mil lugares. A bilheteria nunca foi grande também. Então, assim, o São Paulo estagnou em termos de receita, só que precisava gastar mais e mais para ser competitivo. Então, só foi piorando. Gestão Aidar, gestão Leco, gestão Casares. O procedimento foi sempre o mesmo. Não consigo subir receitas, eventualmente resolvo a coisa vendendo um jogador ou outro, mas as vendas acabaram diminuindo ao longo do tempo. Você perde a capacidade de vender bem porque você está sempre precisando vender, só que você precisa gastar, mas nunca chega no nível daqueles que já estão melhor. Então, assim, você entra num círculo vicioso que quando você percebe, acontece o que aconteceu agora. Você não tem mais dinheiro, você não tem de onde tirar mais dinheiro, você não consegue ser mais competitivo, e por tudo que você faz, você ainda está na metade do que os clubes de melhor estrutura conseguem fazer. É uma espiral, de certa forma, né? Exato. E só um complemento. Acontece com os clubes o que acontece com pessoa física? Por exemplo, você vai esgotar suas linhas de crédito, o seu nome no mercado, até um ponto onde as instituições financeiras falam, não trabalho mais com você porque você está com um score muito baixo. Porque a gente vê o São Paulo ano a ano pedindo 10, 20, 30 empréstimos ali, como a gente já listou, e eu fico com essa preocupação. Será que vai chegar num ponto onde os bancos falam, cara, eu não consigo mais ter linha de crédito para um clube? Isso acontece mais ou menos na mesma linha? Acontece com clube, acontece com empresa, acontece com qualquer instituição que vai pedir empréstimo. Né? O São Paulo consegue fazer continuar tomando empréstimo até um certo limite. A gente falou agora há pouco do FDIC, não conseguiu aumentar o FDIC porque os recebíveis que todo mundo usa para poder financiar os clubes já estão dados em garantia para uma outra operação. Então você acaba gerando em cima dos mesmos recebíveis e te coloca um limite. Você consegue tomar empréstimos até um certo limite, que é o limite dos recebíveis que você tem. Então, por isso, o clube não consegue... vai chegar uma hora que não vai conseguir se alavancar mais. E o que acontece? Né? Em clube de futebol, tem sempre uma saída. Eles param de pagar encargo, eles param de pagar fundo de garantia, de imposto de renda. Isso não pagam, atrasam direito de imagem. Você vai buscar outras fontes de financiamento que vão virar um problema futuro.
né? Porque aí vai chegar no fim do ano, precisa renegociar tudo isso, parcelar e vira uma dívida que parece de longo prazo. Só que quando você faz isso todos os anos, esse longo prazo em algum momento vira curto. E aí começa a pressionar, te obrigando ao quê? A atrasar de novo, isso vai virar novo parcelamento, vai virar mais dívida. Então, ou seja, de novo, uma espiral negativa, né? Um círculo vicioso que faz com que o clube não saia do lugar. Então, o clube apresentou recentemente uma redução da dívida. Mas se você olhar ali, o tamanho da dívida trabalhista, que é basicamente atraso, tinha muito atraso corrente, era imenso, tinha mais de 100 milhões de reais. Ou seja, ele está pagando outras dívidas à custa de atrasar fundo de garantia, INSS, essas coisas. Pois é, e aí eu